Eu sou a Jaine e vou estar contextualizando o assunto abordado pelo meu grupo, que é frutas e hortaliças. Hortaliças são plantas herbáceas, das quais uma ou mais partes são utilizadas como alimento na sua forma natural. Devido à grande quantidade de espécies, foi necessário criar categorias para classificar as hortaliças. Foi dessa maneira que surgiu as divisões entre frutas, verduras e legumes. Uma das classificações mais antigas e que é utilizada até hoje pela Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento leva em consideração as partes, né, das hortaliças utilizadas na alimentação humana. Então, a gente tem que hortaliças são vegetais geralmente cultivados em hortas, é a denominação genérica para legumes e verduras, e que ela tem subcategorias. Por exemplo, aqui a gente tem que são partes comestíveis das plantas, raízes, tuberosas, tubérculos, caules. Que temos as hortaliças herbáceas, aquelas cujas partes aproveitáveis situam-se acima do solo. A gente tem couve-flor, alcachofra, alface. Verdura, temos folhas, flores, botões ou hastes. Legumes, frutos, né, sementes ou partes que se desenvolvem na terra, tipo abobrinha, batata, berinjela. As hortaliças pertencem ao grupo de alimentos conhecidos como reguladores ou protetores, por serem ricos em vitaminas, sais minerais e fibras, nutrientes que são extremamente importantes para regular as funções do corpo e protegê-lo contra vários tipos de doenças. O valor nutritivo varia de acordo com cada parte comestível da planta. Entre os nutrientes fornecidos pelas hortaliças estão vitaminas, os minerais e as fibras. Aqui a gente tem a classificação das hortaliças, né? Em grupo A, a gente tem 5%, aproximadamente, né? 5% de carboidrato. E como exemplo de hortaliça, a gente tem a abobrinha, a alcachofra, a selga. Já no grupo B, a gente tem aproximadamente 10% de carboidrato. E como exemplo de hortaliça, a gente tem a abóbora, beterraba, cenoura, chuchu. Já no grupo C, a gente tem aproximadamente 20% de carboidrato, né? E como exemplo de hortaliça, a gente tem aipim, batata inglesa, batata calabresa, batata doce. Sobre a estrutura celular, a gente vai falar sobre as fibras, né? Que as fibras são necessárias para o bom funcionamento do intestino, além de participarem do controle de colesterol. Quanto mais fibras um alimento tiver, menor será o índice glicêmico dele. Ou seja, carboidratos serão liberados mais lentamente, impedindo que o açúcar no sangue suba muito rápido. Então, aqui a gente tem que as fibras, elas são divididas em insolúveis e solúveis. As fibras insolúveis não interagem com a água e passam intactas pelo processo de digestão. A principal função delas é aumentar o bolo fecal, ou seja, no intestino, elas ajudam a formar uma massa mais consistente e, portanto, facilitam, né, a defecação. Já as fibras solúveis, como o próprio nome sugere, né, elas se dissolvem em água e formam uma espécie de gel no estômago. Elas auxiliam a reduzir o tempo de trânsito intestinal, ou seja, elas evitam a prisão de ventre. Nas características organolépticas, né, a gente vai falar sobre a textura, né, as mais significativas características são a perda de firmeza, o amolecimento ou a dureza, a descoloração ou escurecimento, na refrigeração ou congelação, secagem e enlatamento, né? Porque isso altera o sabor, né, e os nutrientes presentes nas hortaliças. Frutas. Como a divisão é apresentada acima, temos uma categoria agora que não aparece destacada, que são as frutas. Isso acontece porque a classificação das frutas foi estabelecida popularmente e não de maneira técnica, como foi a das hortaliças. Assim, os frutos que se enquadram na divisão dos legumes são definidos como frutas. Ou seja, pode-se dizer que frutas são legumes adocicados ou cítricos, né? Aqui a gente tem as características principais, né, dos frutos, a natureza polposa, o aroma próprio, açúcares solúveis, que a maioria encontrada nas frutas é a frutose, mas algumas frutas é possível encontrar sacarose ou glicose.
a gente tem um sabor doce, são ricas em sucos e, na maioria das vezes, são consumidas cruas. Aqui a gente tem o valor nutritivo, né, apresentado, água, proteína, lipídio. A gente sabe que em muitas frutas é possível encontrar uma quantidade considerável de proteína. A gente tem um exemplo tipo do abacate, e a gente também tem o lipídio, né, que ela é extremamente importante para o nosso organismo, porque ela é reserva energética. A gente tem o valor vitaminício, que depende de fatores externos e internos, né, para que a fruta ela não perca todos os seus nutrientes, né? Então a gente tem que analisar a espécie da fruta, o grau de amadurecimento, se ela está fresca, se ela atingir um grau de máximo de qualidade em relação ao tamanho, cor e sabores se estão próprios para o consumo, além de estar isenta de umidade externa e anormal, aroma e sabor atípico. Aqui a gente tem a classificação das frutas, né? Elas são classificadas de acordo com a porcentagem de glicídios que elas apresentam. Então, no grupo A das frutas, a gente tem 5 a 10% de glicídios, né? A gente tem como exemplo abacaxi, caju, melão, laranja, carambola. E no grupo B, a gente tem 15 a 20% de glicídios. E a gente tem as frutas ameixa, figo, mamão e maçã. Frutas oleaginosas, né? São necessariamente as sementes comestíveis de todas as plantas, como amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do pará, amendoim, nozes, entre outros. São ricas em gorduras saudáveis, como os ácidos graxos, monoinsaturados e poliinsaturados. Essas frutas são indicadas para pessoas que precisam controlar o colesterol ruim, o LDH, e aumentar o colesterol bom, o HDL. Também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Ainda ajudam no controle de saciedade, né? No processo de saciedade. Apesar de tantos benefícios, ela deve ser consumida com moderação, porque elas são muito calóricas. Eu sou a Larissa e vou falar sobre importância nutricional. Além de saciar o apetite, as hortaliças são necessárias para suprir a necessidade nutricional do nosso organismo. Cada uma possui uma função específica para a manutenção do bom funcionamento do corpo humano e, por isso, uma dieta balanceada e diversificada tende a ser mais vantajosa por disponibilizar uma gama maior de nutrientes e fornecer as reações metabólicas. Consideradas alimentos reguladores, as hortaliças são fundamentais para fazer o organismo funcionar de maneira adequada e harmônica. Se compararmos o corpo humano com uma máquina, as hortaliças seriam os lubrificantes que fazem as engrenagens trabalharem. As hortaliças são ricas em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Todas elas são compostas majoritariamente por água. Por isso, além de fornecer compostos úteis para a realização de uma série de reações orgânicas, elas também auxiliam na hidratação do corpo, que é constituído aproximadamente por 70% de água. E por isso é tão importante o seu consumo diariamente. As vitaminas que as hortaliças não possuem é a vitamina B12. Todos nós temos um pensamento muito comum de que os alimentos crus são melhores do que os nossos alimentos cozidos. Porém, não é bem assim. Da mesma maneira que o calor tem o potencial para desnaturar algumas vitaminas, ele também pode aumentar a disponibilidade de outros nutrientes, como alguns antioxidantes, capazes de atrasar ou inibir a oxidação de substrato, que leva ao envelhecimento das células. Quando o objetivo é aproveitar melhor as vitaminas e minerais das hortaliças, o ideal é que seu consumo seja feito in natural, ou seja, crus. Mas isso não quer dizer
que não podemos cozinhá-los. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa, o ideal seria dosar a temperatura e monitorar o seu tempo de cozimento. O ideal seria cozinhá-la a vapor, para não entrar muito em contato com a água. O alimento pode também perder os seus nutrientes. Por isso, no caso das hortaliças cruas, não seja uma opção muito ideal cozinhar verduras ou legumes por inteiro para não expor tanto a sua superfície ao calor da água. Porém, alguns nutrientes são potencializados pelo calor, que é o caso do tomate, que quando cozido chega a fornecer até 35% a mais de licopeno. Outros nutrientes que têm sua liberdade intensificada com o calor é o beta-caroteno, presente em alimentos amarelos e arranjados. O alface tem nutrientes disponíveis como vitaminas A e o complexo B, possuindo cálcio, ferro, fósforo e vitamina C e fibras. Favorece o funcionamento do intestino e atua na formação de ossos e dentes, e auxilia na boa visão, combatendo o estresse e a insônia. A cenoura, ela é excelente fonte de vitamina A, além de ser rica em vitaminas do complexo B, vitamina C, fósforo, cálcio, potássio e sódio, e contribui para o bom funcionamento da visão, da pele, das mucosas e do cabelo. O tomate possui uma boa qualidade de vitamina A, C e do complexo B, possuindo ainda fósforos, ferro, sódio, potássio, magnésio e cálcio. As frutas. As frutas são alimentos que trazem saúde e disposição, sendo de extrema importância para o bom funcionamento do corpo. São fontes de nutrientes essenciais ao organismo, que ajudam a tratar e prevenir várias doenças. Elas são fontes de vitaminas, minerais, carboidratos, glicose, frutose, sacarose e amido, e fibras, e também contém água, que tem um baixo valor proteico e gorduras. Dentre as vitaminas, são encontradas principalmente a vitamina C e o caroteno. E dentre os minerais, os principais são o potássio e o ferro. As frutas são alimentos que fornecem muitos nutrientes em uma quantidade relativamente pequena de calorias. Com essas características nutricionais, são importantes para o funcionamento intestinal e no equilíbrio das funções vitais do corpo, além de serem importantes na prevenção da obesidade e outras doenças crônicas. Para ter uma alimentação adequada, é saudável e importante consumir frutas variadas diariamente, mas não basta consumir, temos que escolher uma fruta de boa qualidade. Para o seu consumo, para você consumi-la, tem que ser fresca e ter atingido o seu grau máximo de qualidade, em relação ao tamanho, cor, sabor e variedade, além de estar isenta de umidade externas, anormal, aroma e sabor atípicos. Essa tabela mostra alguns minerais de cada fruta, alguns nutrientes de cada fruta vamos para a banana. Banana, ela é rica em carboidrato e potássio, contendo vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C, cálcio, fósforo, zinco e sódio. A laranja é rica em vitamina C, contém cálcio, fósforo, sódio e potássio e favorece na digestão e contribui na formação de ossos e dentes. A manga, excelente fonte de vitamina A e C, além de fibras, e possui vitaminas do complexo B
cálcio, fósforo, potássio e sódio. Meu nome é Débora e eu vou falar sobre as doenças e distúrbios causados pela ausência de vitaminas. As vitaminas são compostos orgânicos importantes para a realização de todas as reações químicas que ocorrem na nossa célula. A composição inadequada da dieta constitui um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e da mortalidade em geral. O padrão dietético associado às doenças citadas anteriormente é caracterizado essencialmente pelo consumo insuficiente de frutas, hortaliças e pelo consumo excessivo de alimentos de alta densidade energética e ricos em gorduras, açúcares e sal. Estudos sobre moléculas com atividade antioxidante têm ganhado destaque em função dos efeitos nocivos do excesso de radicais livres no organismo humano. O desequilíbrio na produção de radicais livres e na remoção deles para defesas antioxidantes do organismo, definido como estresse oxidativo, pode causar danos celulares quando ataca membranas, ácidos nucleicos, proteínas e polissacarídeos, levando a alterações funcionais e ao desenvolvimento de diversas doenças. Entre os principais antioxidantes da dieta, destacam-se as vitaminas E, C e A. Os antioxidantes de baixo peso molecular, especialmente as vitaminas que eu citei anteriormente, estão presentes em número e concentração maior que os antioxidantes enzimáticos. As vitaminas são divididas em lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, dentre delas, nós podemos citar a vitamina A, a vitamina D, E e K. Elas são liberadas, absorvidas e transportadas com os lipídios da dieta, sendo importante a presença dos ácidos bilares para a sua digestão. São armazenadas no tecido adiposo e no fígado. As vitaminas D e E circulam ligadas às lipoproteínas. A vitamina A e os seus carotenoides, precursores, têm a capacidade de reagir em baixas concentrações e baixa pressão parcial de oxigênio. Ela combate radicais livres, diminuindo a incidência de doenças crônico-degenerativas, como o câncer, doenças cardiovasculares e a catarata. Ela atua também na manutenção de células da pele, das mucosas, bem como no crescimento e também na reprodução. Possui forte influência no sistema imunológico, sendo essencial na manutenção de resistência a infecções. A falta dessa vitamina pode ser a principal causa, da cegueira não acidental, onde pode desfavorecer a regeneração da rodopsina e pode causar uma doença chamada de cegueira noturna e a xerofitalmia. Além disso, ela causa também secura na pele, diminuição de glóbulos vermelhos e formação de cálculos renais, além de falha no crescimento em crianças. A vitamina E é a mais abundante antioxidante lipossolúvel que tem nos tecidos, no plasma, e também o principal antioxidante da lipoproteína de baixa densidade, que é a LDL, além também de um ótimo protetor de células. Essa vitamina se apresenta como um componente estrutural da membrana, exercendo um efeito protetor contra a degradação lipídica e, consequentemente, contra o extravasamento do material intracelular, o que comprometeria o funcionamento do organismo. A ação antioxidante da vitamina E envolve a inibição da lipoperoxidação das membranas celulares, impedindo, assim, a deteriorização de ácidos graxos indispensáveis para o organismo. Devido a essa capacidade antioxidante, além desses benefícios para a saúde, a vitamina E também tem ações benéficas sobre o alimento, minimizando a formação de radicais livres. Embora a deficiência de vitamina E não seja um problema assim de saúde pública, a falta dessa vitamina pode causar dificuldades visuais, como a catarata, que também é causada pela falta de vitamina A, algumas alterações neurológicas, como a diminuição de reflexos, a sensibilidade vibratória e tempo de coagulação sanguínea, algumas doenças cardíacas, câncer e mal de Parkinson e Alzheimer. A vitamina K, ela é conhecida como a vitamina anti-hemorrágica, Ela é indispensável no fígado e para a síntese da protrombina de várias proteínas relacionadas com a coagulação do sangue. A vitamina A é absorvida no intestino delgado e transportada pelas vias linfáticas. Ela necessita de um fluxo normal da bile e do suco pancreático
além de um teor adequado de gordura na dieta. Essa vitamina também atua como um cofator para a carboxilação de resíduos específicos de ácido glutâmico para formar o ácido gama-carboxiglutâmico, aminoácido que é presente nos fatores de coagulação e também se apresenta ligado ao cálcio, podendo ainda regular a disposição do elemento cálcio na matriz óssea como parte da osteocalcina, que é a proteína do osso. Há também evidências de que a vitamina K seja importante no desenvolvimento precoce do esqueleto e na manutenção do osso sadio. A falta dessa vitamina pode causar redução na capacidade de coagulação sanguínea, aumenta a tendência a hemorragias também. Dentre as vitaminas hidrossolúveis, nós podemos citar a vitamina B1, B2, B6, B12 e a vitamina C como as principais, não tirando também a importância das outras, a B3, B9, B7, B5 e a B8. Nas hidrossolúveis, as vitaminas do complexo B são encontradas em praticamente os mesmos alimentos, sendo motivo onde por muito tempo também se pensou que fosse uma vitamina só, chamada só de vitamina B. A deficiência de ingestão de uma dessas vitaminas pode alterar a utilização das outras. Não são somente armazenadas em quantidades significativas no organismo, o que leva à necessidade de suprimento diário dessas vitaminas. Começando pela vitamina B1, a tiamina, ela é essencial para ajudar as células a converterem carboidrato em energia e é necessária para o bom funcionamento das células nervosas e do cérebro. A deficiência dessa vitamina pode ocorrer por causa da ingestão insuficiente ou no aumento de requerimento dessa vitamina durante a gravidez, a lactação, ou alguma dieta rica em carboidrato, alguma infecção parasítica crônica. Tanto que essa deficiência pode ser observada em indivíduos subnutridos, pacientes que tiveram essas doenças crônicas, ou um quadro de anorexia e alcoolismo muito crítico. É também o principal agente causador da beriberi, que é uma doença muito séria, que causa anorexia, vômitos, insônia, palidez, além de uma grande fraqueza muscular. Falando um pouco da B2, a riboflavina, ela faz parte das coenzimas FAD e FMN. A riboflavina atua como cofator redox no metabolismo gerador de energia. É também importante para os processos oxidativos e para a eliminação de radicais livres. Ela também ajuda no crescimento de células, a produção de células vermelhas e para a saúde dos olhos e da pele. A deficiência dessa vitamina, ela é muito rara, porque está relacionada à deficiência de outras vitaminas, do complexo B. Os sinais que mostram a falta da riboflavina podem incluir feridas no canto da boca e no nariz, língua brilhante, lisa, inflamada e alguns problemas de visão. A B6, a piridoxina, ela atua na saúde cardiovascular, previne algumas doenças, reduz os níveis de colesterol e também da pressão sanguínea, além de também acelerar o metabolismo. A falta dessa vitamina, ela pode provocar uma anemia, pode provocar neuropatia, que são distúrbios nervosos, né? Pode causar doenças na pele, como dermatite, algumas lesões seborreicas nos olhos, no nariz, na boca, alguns espasmos musculares. Nas gestantes, a deficiência severa pode comprometer a capacidade mental do bebê. E em crianças pequenas pode causar convulsões e confusão mental em adultos. Falando da vitamina C agora, ela é considerada a vitamina mais importante e um potente antioxidante nutricional hidrossolúvel, pois ela atua diretamente na membrana celular e impede a iniciação da peroxidação lipídica, ou indiretamente na regeneração da vitamina E. O ácido ascórbico, né, como ela também é chamada, é um micronutriente mais associado a frutas e hortaliças, porque elas fornecem mais de 90% dessa vitamina à dieta humana. Ela é necessária para a manutenção da saúde da pele, das gengivas, dos vasos sanguíneos, formando colágeno, né, a redução do nível de colesterol, inibição da formação de nitrossaminas e fortalecimento do sistema imunológico também. Como antioxidante, ela pode reduzir o risco de aterosclerose, doenças cardiovasculares e também algumas formas de câncer.
E vale ressaltar também que essa vitamina pode causar escorbuto, a falta dessa vitamina pode causar escorbuto, que alguns sintomas podem estar sangramento das gengivas, né, fraqueza, irritação na pele, dificuldade de regeneração de algumas feridas, anemia, redução de apetite e etc. Bom, eu me chamo Gabriela Veras e eu vou falar sobre a importância da conservação de frutas. Bom, primeiro, antes de falar sobre a análise histórica, sobre os métodos de conservação de alimento, que foi essas técnicas que a gente usa hoje, elas não são recentes, né? São bem antigas. E a importância da conservação correta de frutas é justamente porque a gente sabe que todo alimento que a gente come, aliás, nem todo, né? Não vou generalizar, mas alguns alimentos que a gente come, nesse caso as frutas, elas possuem componentes que são de extrema importância para o nosso organismo, né? E para as pessoas que costumam ali fazer aquisição de frutas, comprar frutas e às vezes não comem as frutas de imediato, é importante que para que seja conservado o valor nutritivo da fruta, é importante que ocorra ali uma conservação correta das mesmas. E a análise histórica que eu vou fazer disso é que, como eu disse no início, né, essas técnicas elas não são recentes. Desde a pré-história, as civilizações elas tinham ali, de acordo com as suas ferramentas, elas tinham ali as técnicas para poder conservar os alimentos, né? A princípio, ali no período neolítico, o homem, aliás, no período neolítico não, no período paleolítico, o homem, o modo de se alimentar deles consistia apenas na caça e na coleta, né? Ali ele não aplicava nenhum tipo de conservação correta das frutas. E aí, conforme os momentos históricos da humanidade foi avançando, essas técnicas elas foram surgindo. É factível que naquela época ali não existia a tecnologia que a gente tem hoje, né? No caso das indústrias alimentícias aí, que tem vários métodos de conservação para poder manter o alimento, para conservar o alimento, desde a coleta até esse alimento chegar à mesa do consumidor. Claro que naquela época não existia essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, eles se adaptavam conforme a ferramenta que eles tinham. No caso, conforme os períodos foram avançando, ali no período neolítico, né, que foi o período da pedra polida, onde teve ali o surgimento e a descoberta do fogo, então já era possível fazer a conservação correta de alimento com o uso do fogo. Posteriormente, conforme a gente vai evoluindo, né, naquela época as civilizações elas não eram fixas, né, e aí conforme o tempo foi avançando, eles se fixaram em um local, e aí onde surge a atividade agrícola e passam a criar animais, e surge também o comércio, né, vai surgindo toda aquela metodologia de meio de troca e afins. Bom, essa foi a análise histórica só para enfatizar mesmo que esses métodos de conservação, eles não são tão recentes, né, que a gente sabe que conforme a sociedade evolui, a gente tem que evoluir também. E os métodos de conservação são esses, né, que são utilizados hoje em dia, e a gente sabe que para que esses alimentos sejam conservados, né, que a vida útil desse alimento seja conservado, é interessante fazer a aplicabilidade desses métodos de conservação. Principalmente em algumas frutas perecíveis no caso, frutas perecíveis são aquelas que possuem ali uma porcentagem de água, e quando essas frutas elas não são armazenadas corretamente, no caso de frutas perecíveis, né, se você deixa ela exposta em uma mesa ou numa fruteira, ela não vai durar ali menos do que uma semana. Por quê? A água que contém nessa fruta, ela
favorece a atividade microbiológica, né? Ou seja, vai ocorrer uma proliferação ali de micro-organismos, uma vez que esses micro-organismos, eles se nutrem a partir da presença da água. O primeiro método de conservação que eu vou falar é, acho que o mais utilizado aí nas casas, né? Aqui em casa é muito utilizado, é esse método de conservação pelo uso do frio, que se divide em duas partes, que é o congelamento e a refrigeração. Uma coisa que esses métodos de conservação eles têm em comum é justamente retardar ou inibir a proliferação de micro-organismos, né? Não só a proliferação deles, mas também com a reação enzimática e reações químicas que podem ocorrer. Só que tem um detalhe, no caso do... Eu vou falar primeiro qual é esse detalhe e depois vou especificar o congelamento e a refrigeração. Quando uma pessoa pega ali um alimento e vai colocar ali na geladeira ou no congelador para que ele se conserve mais, é interessante que essa pessoa se atente à temperatura que esse alimento ele vai ser submetido, porque não adianta você colocar um alimento ali se aquela temperatura não for ideal. Por quê? Existem micro-organismos que possuem temperaturas ideais para se desenvolver. Então, mesmo que você faça aquele processo de asepsia, né, e coloque o alimento submetido a uma temperatura lá, essa temperatura, se você não se atentar, não vai resolver muito, né? Não vai fazer com que o alimento não dure tanto assim, justamente porque esses organismos aí, infelizmente, né, mesmo que tenha métodos ali para tentar fazer com que não ocorra, na verdade, a proliferação deles, se a gente não fizer de forma correta, eles podem se proliferar mesmo assim. Bom, vou falar primeiramente da refrigeração. A refrigeração, ela, como eu disse, né, ela tem a função principal de diminuir o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos que podem deteriorar o alimento e reduzir a vida útil dele. Esse processo de refrigeração, como eu falei, é importante, né? Todo alimento que você compra, é importante você fazer a asepsia correta desse alimento, porque ela é que vai ali evitar o desenvolvimento microbiológico, até mesmo dentro de ambientes de armazenagem. Então, é interessante, claro, fazer essa asepsia, principalmente em tempo de coronavírus, né, que a gente está passando. E a questão do congelamento é você colocar ali na parte de cima, né, do congelador. O congelamento, ele vai diminuir ainda mais a temperatura em aproximadamente 40 a 10 graus negativos. E outra coisa, da mesma forma que é interessante fazer asepsia na parte de refrigeração, para que você tenha um congelamento perfeito ali do alimento, deve ocorrer, né, na parte de congelamento, o que vai acontecer é o seguinte: quando o alimento vai ser submetido a essa temperatura negativa, toda a água presente ali, ela deve estar mais ou menos ali 80% deve ser transformada em gelo, que assim vai ocorrer a redução e vai estabilizar a atividade metabólica dos micro-organismos. Que no caso, né, nessa parte de congelamento aí, com certeza vai ter um desfavoramento na parte de caso desses micro-organismos se proliferarem ainda mais, né? Como eu falei anteriormente, no refrigeramento pode ser que ocorra ali uma temperatura favorável, e aí, consequentemente, esse micro-organismo vai evoluir e não vai adiantar tanto colocar na geladeira. Opa. Bom, ainda continuando aqui, eu vou falar conservação pelo uso do calor, que são, primeiramente, o branqueamento. O branqueamento, como o nome já diz, né, por ser conservação do calor, ele vai ser submetido ali a um tratamento térmico, que esse tratamento térmico é quando você pega o alimento e mergulha ele em água fervente,
e posteriormente você causa um choque térmico quando você mergulha esse alimento em água fria. Feito esse processo, é só colocar o alimento ali para ser resfriado, né? Lembrando, mais uma vez, que o objetivo desses processos é inativar as enzimas que deterioram o alimento e reduzir a carga microbiana e também favorecer ali a cor do alimento. O outro é a pasteurização. Pasteurização, acho que esse nome é bem conhecido, né? Principalmente para quem estuda biologia aí na parte do vestibular. Bom, a pasteurização, o objetivo dela também, para não ficar tão repetido, é reduzir os micro-organismos patogênicos, também através de um tratamento térmico que vai provocar ali alterações químicas, físicas e sensoriais bem poucas no produto mesmo. O outro é a apertização e esterilização. Esse processo, ele consiste em pegar um alimento ali e colocar ele fechado, lacrado em um ambiente fechado, e esse alimento ele vai ser submetido a uma temperatura alta para, né, que a gente já sabe, destruir os micro-organismos que ficam ali nas frutas, né. Essa esterilização, ela faz o quê? Inativa todos os micro-organismos patogênicos que vão deteriorar o alimento. Eu já estou tão repetitiva falando isso, mas é porque essa é a função principal dos métodos de conservação dos alimentos, né? Se a ideia é conservar, então vai ficar repetitivo mesmo eu falar isso, mas se a ideia é conservar, então o único objetivo de todos aí é só destruir ou até mesmo retardar, inibir a atividade desses micro-organismos para poder aumentar a vida útil deles, né, quando eles estão ali armazenados corretamente. O outro processo é a conservação pela retirada de água. Quem costuma comprar frutas desidratadas, que, enfim, né, eu particularmente detesto, acho muito sem graça, mas esse método de conservação, ele é muito aplicado nessas frutas, né? Muito comum aí você ver em frutarias essas frutas desidratadas. E esse método de secagem, ele consiste em 3 tipos, né? Como o nome já diz, é para retirar a parte de água dos alimentos, até porque é a partir dela que os micro-organismos ali vão fazer a festa, né? Vão se desenvolver. Esse processo de secagem, o primeiro, ele ocorre que é a secagem por osmose, que é quando o alimento ele vai ser imerso, né, em soluções ali abaixo do ponto de saturação do soluto, que é aí onde vai ocorrer a retirada de água desse alimento e, posteriormente, vai ocorrer a desidratação dele. O segundo processo de secagem é por ar aquecido, que nesse processo ocorre um tipo ali de secagem, que vai ocorrer, obviamente, por meio de secadores, e, claro, né, é um processo de secagem por meio do secador que vai ser um ar bem quente. E aí, esse alimento, quando é submetido a esse ar quente, ele vai ocorrer também a perda de água e ocorre também um pouquinho da perda nutricional e sensorial do alimento. Mas isso não significa que o alimento pode, né, ser descartado. E o outro é a secagem por liofilização. É um processo de congelamento rápido e logo em seguida ocorre uma sublimação da água por meio do vácuo. É um processo bastante eficiente porque esse tipo de processo ele consegue conservar ali as características sensoriais e nutricionais do alimento. O único ponto assim, desfavorável desse tipo de secagem é que ele é um pouquinho salgado, né? Um pouquinho caro. Agora, tem um método de conservação que, na verdade, esse método de conservação, ele é aplicado ali a carnes, né? Tudo bem que ele não vai ser aplicado a frutas, mas, assim, é interessante também a gente saber como que se pode conservar uma carne, né? Principalmente, acho que para universitário, porque universitário, quando sai da casa da mãe,
tem muitos aí, ou não sei, poucos, que não sabem fazer muita coisa, né? Então, é só a título mesmo de informação que eu resolvi colocar esse ponto, que é a salga. A salga, ela é um processo de conservação utilizando o sal, né? Para quem já viu, minha mãe já fez isso demais, que é quando ela faz ali a carne de sol, ela põe bastante sal ali na carne, coloca a bichinha lá no sol. E aí, isso também é um processo de conservação, né? Porque o sal, ele vai fazer o mesmo processo, né, do que o processo de secagem, como eu citei anteriormente, ele vai consistir em retirar a água que existe ali, que é uma retirada por meio de osmose, né? Quanto menos a água tem ali, menos vai ser a quantidade de micro-organismo que vai se desenvolver. E a outra é a defumação. A defumação é um processo de aplicação de fumaça em alimentos, né? Os alimentos, eles são submetidos a essa fumaça para poder obter sabor e justamente para aqueles alimentos que ficam expostos ali em prateleiras, né? Então, é para isso que serve. A defumação, ela não é uma forma de, como eu diria, ela não é uma forma de conservação, ela é na verdade, ela é um complemento da salga, né? Que aí ela vai conservar a carne ali por mais tempo, né? E existem dois tipos de defumação, que é uma defumação através do frio e outra através do calor. A temperatura de defumação através do calor, ela varia ali de 60 a 85 graus e, claro, né, tem que ser controlada também a umidade do ar e o tempo vai variar também do tamanho, de acordo com o tamanho da peça, né? Se for uma peça maior, consequentemente, um tempo maior. Uma peça menor, claro, tempo menor. Na defumação do frio, já a temperatura é um pouco menor, né? Claro, né? Frio, pelo amor de Deus. A defumação fria, ela varia de 25 a 35 graus. E para que seja assim digamos, uma defumação de forma eficiente, ela vai levar um pouquinho de dias, né? Diferentemente da defumação por meio de calor. Ela vai variar ali entre torno de 15 a 16 dias, mais ou menos. E, claro, né, vai variar também com o tamanho da peça. Agora vamos falar sobre aditivos alimentares. Bom, aditivos alimentares eu coloquei aqui alguns, né, até porque existem muitos aditivos alimentares. Os aditivos alimentares, a Anvisa determina que são substâncias colocadas nos alimentos intencionalmente. Por quê? Os alimentos, para que um alimento chegue até a mesa do consumidor com bastante qualidade, a gente sabe que tem todo um processo aí, né? Desde colheita, existem algumas séries de processamento para que o alimento chegue com qualidade à mesa do consumidor. E esses aditivos, eles, como eu disse, eles são adicionados de forma proposital no alimento justamente para conservar ou até mesmo intensificar a propriedade desse alimento para que não seja prejudicado o valor nutritivo desse alimento, né? Então, existem alguns tipos de alimentos, de aditivos alimentares que eu coloquei aqui, que são os corantes. Os corantes, eles têm a função de ressaltar ali a cor do alimento, né? Os aditivos antioxidantes, que são aqueles que impedem a deterioração do alimento e retarda o aparecimento de alterações oxidativas no alimento. Tem os aromatizantes, que conferem ou intensificam ali o sabor ou odor do alimento. E tem os estabilizantes, que asseguram as características físicas e químicas das emoções e suspensões estabilizam a cor do alimento. Só que é importante ressaltar que mesmo que tenha aí esses aditivos, né, que vão favorecer, entre aspas, favorecer ali o alimento, é importante a gente se atentar também que mesmo que beleza, né, você tem ali um alimento que foi submetido a um aditivo alimentar, chega na sua mesa bonitinho, só que
existe um problema que esses aditivos causam, que são algumas doenças, né? Então, às vezes não adianta muito você pegar um alimento ali, por mais que ele tenha aditivo alimentar, às vezes não adianta muito você consumir com uma certa intensidade esse alimento, visto que ele pode te causar um problema futuro, né? Então, o que eu tô querendo dizer é, você não pode pegar um alimento que tem aditivo alimentar, não é nada disso, você não pode consumir isso, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que eu tô falando é não comer com tanta intensidade, né? Porque a gente sabe que mesmo que as indústrias aí se esforcem para fazer com que o alimento chegue com qualidade até a mesa do consumidor, a gente tem que também ter uma certa consciência, até mesmo para não ter um problema de saúde lá na frente. E a questão do valor nutritivo, composição e o valor nutritivo dos alimentos. Como eu disse no início, né, que é de suma importância que a gente consuma alimentos, até porque os nossos organismos precisam, o nosso organismo, na verdade, ele precisa desses componentes presentes nos alimentos. Os alimentos, quimicamente, eles são constituídos pelos os elementos químicos principais aí, né? Que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. E esses elementos, eles são fundamentais aí para as atividades que constituem o nosso organismo. Então, é de suma importância que você tenha aí uma alimentação equilibrada, né? Que é aquela que vai fornecer ali uma quantidade suficiente de nutrientes para o funcionamento bom do nosso organismo, que é o que eu falei em relação aos aditivos alimentares, ou seja, tem que ser equilibrado, né? Não pode consumir, mas tem que ser equilibrado, até mesmo porque existem coisas que podem provocar doenças futuras, né? Então, é importante aí que a gente tenha esse consumo. E eu vou explicar a relação do teor nutricional e a coloração das hortaliças. Nas frutas e hortaliças nós temos presentes 3 principais pigmentos, que são clorofila, os carotenoides e as antocianinas. Os outros pigmentos, eles estão presentes apenas em menor quantidade. Como vocês viram no decorrer da apresentação, várias hortaliças e frutas, elas estão presentes em várias dessas cultivares, né? E para começar, eu vou explicar sobre a mais distribuída na natureza seria a clorofila, né? Um pigmento pouco solúvel em água, muito importante na fotossíntese. A clorofila ela é responsável pela captação de luz das plantas fotossintetizantes, certo? No processo para obtenção de alimento, no processo de fotossíntese. As hortaliças verdes e folhosas, elas são ricas em cálcio, ferro, vitamina C e provitamina A. Como vocês puderam ver nos exemplos anteriores. E sua decomposição estrutural, ela vem da mudança de pH acúmulo de ácidos orgânicos, todos intermediados pela enzima clorofilase. Não apenas por ela, né? Temos a lipoxigenase, a peroxidase e a polifenoloxidase. E essa mudança de coloração, ela também pode ser feita de forma no processo de cozimento, né? A clorofila ela perde o magnésio e se transforma em feofitina de cor verde oliva ou marrom, prejudicando a aparência dos alimentos, né? Aí você pergunta, poxa, vai estragar a aparência do meu alimento, porém você já escolheu, né? Você já comprou, você viu que estava bonito, porque a coloração ela é um dos fatores que mais atrai
consumidor, né? E as frutas, elas possuem clorofila até a maturação. Depois de madura, essa clorofila desaparece, sendo gradativamente substituída por carotenoides e xantófilas. Aqui temos os carotenoides, que são divididos em dois grupos, os carotenos e as xantofilas. São moléculas lipossolúveis e estão sempre acompanhados de clorofila. No caso, esses carotenoides, eles são responsáveis pelo amadurecimento de frutos e envelhecimento dos vegetais. São hidrocarbonetos e também estão relacionados ao processo de fotoproteção, né? No caso, eles impedem o excesso de luminosidade na molécula. E uma dos fatores mais importantes é o beta-caroteno presente nesses carotenoides, que é um precursor da vitamina A, que quando absorvido pelo corpo acaba se transformando, acaba sendo enviado para a retina e acaba auxiliando na cegueira noturna, certo? Permite a visão em baixa luminosidade. Não apenas o beta-caroteno, outros carotenoides também são responsáveis por esses fatores, como a luteína e a zeaxantina, que protege a retina da luz azul. No caso, eu que tenho astigmatismo, né, isso é maravilhoso. Então, a diferença dos carotenos e das xantófilas são o fato das xantófilas serem moléculas oxigenadas e os carotenos não. Os carotenos são amarelo alaranjado, enquanto as xantófilas são um amarelo mais escuro, por assim dizer, marrom avermelhado, né? E as antocianinas são aquelas, você pode encontrá-las nas plantas vermelho, púrpura e violeta. São moléculas solúveis em água e instáveis em presença de luz e ar, sendo destruídas quando submetidas a altas temperaturas e tempo longo de armazenamento, né? E a mudança de pH também é um fator muito relevante nas antocianinas, né? Como vocês podem ver, a diferença. Uma diferença bem fácil de se ter ideia seriam também a produção de vinho, né? Você vê uma diferença muito grande nos tons dos vinhos. E também na questão dos taninos, né? Que também são pigmentos, pigmentos das plantas, que também são responsáveis pelos os sabores adstringentes presentes nos vinhos. As antocianinas, elas são bons antioxidantes, por assim dizer. Quando eu fiz a pesquisa sobre elas, eu achei vários artigos, né, sobre diabetes, câncer e qualidade de vida no geral. Elas protegem o coração, auxiliam na pressão arterial, combatem doenças degenerativas, né, diabetes e o câncer. Como podemos ver nesse último exemplo, percebemos que os pigmentos, eles não são apenas fatores de qualidade, e sim substâncias e moléculas que favorecem os seres humanos.